E aí, galera que está assistindo esse vídeo, estamos aqui para gravar a lição número 2 da lição dos adolescentes da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu sou a Vanessa, professora dos adolescentes lá da Igreja Setor-Oeste, e essa aqui é a Andressa, que também faz parte da classe dos adolescentes e, por curiosidade, também é minha irmã, viu, gente? E o tema da lição dessa semana é contagem regressiva. A gente faz contagem regressiva de tudo quanto é jeito, né? Tem até lá, eu já fiz contagem regressiva para os aniversários das amigas, com fotinhas não muito bonitas delas, por exemplo. Fazemos contagens regressivas para ocasiões importantes. E tem uma contagem regressiva que está sendo feita para um acontecimento que vai marcar para sempre a história da humanidade. Qual é esse acontecimento? A volta de Jesus. Justamente. E essa lição ela começa diferente por quê? Justamente. E interessante que também tem um livro libertador, né? Como a gente comentou na outra lição, que é a versão atualizada aí de O Desejar de Todas as Nações. Uma parte muito interessante que a gente falou que a gente já comentou algumas vezes embora os judeus eles quisessem que Jesus voltasse, eles não entenderam o propósito pelo qual Jesus ia voltar. Eles esperavam outra coisa de Jesus, não esperavam o que ele realmente veio fazer. Igual a gente falou que naquele tempo eram os romanos, né, que governavam lá eles, e eles sofriam muito nas mãos dos romanos. Então o que eles queriam? Ele queria que Jesus viesse, libertasse eles, tirasse eles daquele lugar, porque eles não queriam mais ficar ali. Mas Jesus ele veio para fazer uma coisa diferente, e ele realmente fez. Interessante é que as pessoas elas estavam tão focadas na prisão que estavam sofrendo por causa dos romanos, que elas não perceberam que estavam sendo aprisionadas pelo seu conhecimento falso sobre Jesus, tanto que não reconheceram o propósito real pelo qual ele tinha vindo. Tem uma frase da tia Ellen White que diz assim: como as estrelas que cruzam o céu em seu caminho determinado, os planos de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança. Então, a gente vai ler depois do capítulo 2 e 3 do livro Desejar de Todas as Nações, e depois vem algumas perguntinhas aqui que são muito interessantes. Os rituais do templo continuavam cumprindo seu papel de apontar para a missão de Cristo? E aí? Os sacrifícios daquele tempo ainda apontavam para a vinda de Cristo? Não. Tudo o que estava acontecendo naquele tempo, as pessoas estavam fazendo, na maioria das vezes, por um motivo errado. Tanto que por que não existe mais sacrifício hoje, né? Jesus veio, morreu como o nosso cordeiro por todos os nossos pecados, então não precisamos mais sacrifícios. Mas até a esse certo ponto as pessoas estavam confundindo também até mesmo a questão dos sacrifícios. E tem a pergunta, as pessoas estavam esperando realmente o Messias ou não? Na verdade, elas só estavam esperando ele para serem libertados dos romanos, né? Elas não queriam o verdadeiro motivo da libertação que ele causaria na vida da gente quando ele voltar. Justamente. E interessante é que a expectativa era tanta que em alguns comentários a gente vê que toda vez que uma mulher estava grávida e as pessoas ficavam, quando sabiam que era homem, quando nasciam, né? Porque naquele tempo não tinha como saber antes. Quando nasciam e sabiam que era um homem, sabia que era homem, elas sempre ficavam na expectativa daquele ser ou não o Messias. E as pessoas ficavam assim loucas esperando que o Messias viesse logo, mas igual a gente falou, com um propósito completamente diferente. E aí lá vamos nós para uma pergunta muito difícil, talvez, de responder, que é: se Deus é amor, por que o mundo se encontra em uma situação tão terrível ainda hoje? Quem é o responsável por tantas calamidades? Acho que é a gente mesmo, porque o amor do mundo viciou, ele não é mais o mesmo depois de tudo que aconteceu. Cada vez mais as pessoas vêm esquecendo de tudo que aconteceu, deixando Deus de lado, e como está acontecendo agora, imagine depois, no tempo da perseguição, como é que vai ser. Justamente, e o pecado tem grande influência nisso, né? A gente já falou que as pessoas costumam culpar Deus por tudo, né? Por tudo que acontece de ruim. Quando acontece coisa boa, não, eu consegui, eu sou cara, foi por mérito meu, entendeu? As pessoas costumam ter uma autoestima assim tão elevada, um ego superior a qualquer outro tipo de crença. A Fabiana Bertotti, que ela é uma jornalista e youtuber também cristã adventista, ela falou que lá quando ela morava em Londres, ela falou que as pessoas lá são tão autossuficientes que elas não aceitam apelos. Elas dizem que apelos são coisas assim para crianças, porque elas entenderam a mensagem, elas não precisam que alguém fique lá
aquele fundo musical, apelando pro coração delas. Isso as pessoas de fora da igreja, digamos assim. Eles se acham muito, eles não reconhecem que precisam de Deus. Então, pra gente ver como o ego das pessoas, assim, cada vez está aumentando e o amor já vem retrocedendo, vem esfriando, né? Que aí a gente já passa aí para outras partes e tem a parte de segunda-feira, né? Que tem a partezinha que tá grifada até aqui na lição, que diz assim: Deus tinha escolhido Israel para preparar os símbolos e profecias que apontavam para o Salvador e para ser como uma fonte de salvação para o mundo. E aí, esse não é o mesmo papel que nós temos hoje? E aqui também diz que eles demonstraram grandeza não a Deus, mas sim aos ímpios. Eles não cumpriram o que eles tinham que fazer. Justamente. E a gente cumpre hoje? Exatamente. Aqui até fala em que hoje somos semelhantes a essas pessoas. Em quase tudo, né? Justamente. E se Jesus viesse hoje, talvez... se nós vivêssemos naquele tempo, comparado assim, por exemplo, e como nós teríamos reagido também à vinda de Jesus na Terra, né? Talvez a gente esperasse a mesma coisa que eles. É interessante a gente estar aqui hoje, digamos assim, julgando as atitudes que eles tiveram naquele tempo, mas provavelmente a gente teria feito o mesmo, né? Se a gente não faz hoje em dia ainda. Então Jesus veio para restaurar em nós a imagem do nosso Criador. Como Jesus ele era a mensagem de Deus, ele era Deus personificado ali, ele veio para revelar o caráter de Deus, ele veio para nos transformar também através disso. Porque quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, mais a gente adquire os hábitos dela, né? E se eu passar muito tempo com Jesus, eu vou fazer o quê? Eu vou adquirir os hábitos dele. Justamente, vou me tornar semelhante a ele. E como não me apaixonar por Jesus? Como não estar perto dele, descobrindo quem ele realmente é? Se hoje tem pessoas que julgam Jesus de uma forma errada, que reconhecem ele como o tipo de Deus que ele não é por causa de atitudes nossas, não é nem porque elas chegaram a conhecer ele. Porque é impossível eu conhecer a Deus e não me transformar. Eu conhecer a Deus e sair dali daquele encontro do mesmo jeito que eu cheguei. Porque não é assim que funciona. O caráter de Deus é tão incrível que é impossível ter contato com ele e não me transformar. Assim como é impossível eu enfiar uma chave na tomada lá e levar um choque, por exemplo. É impossível eu não ser transformado por Deus. Na cruz, Jesus definitivamente esmagou a cabeça da serpente, igual ele disse lá já em Gênesis que faria isso, e ele realmente já fez. Se o nosso inimigo já está derrotado, se isso tudo já vem acontecendo, a contagem regressiva, os fatos da contagem regressiva já estão, assim, digamos, se esgotando, o que a gente tem que fazer ainda para que Jesus volte, porque ele ainda não voltou? Porque a gente tem que anunciar a mensagem dele a todo mundo, ele está esperando, porque ele não quer que volte e deixe muitos deles aqui, ele está esperando a mensagem ser alcançada para todo mundo, para que ninguém diga que não foi alcançado e que não foi transformado porque não recebeu a mensagem. Justamente, aí entra o nosso papel, né? Porque a gente tem que anunciar, a gente tem esse papel de anunciar a vinda de Jesus a todo mundo, anunciar o amor dele, as palavras e tudo mais. Justamente, e se a gente não faz isso, quem é que vai fazer? Mas qual a melhor forma de apressar a volta dele? Como que eu posso fazer isso, assim, na prática, todo dia, por exemplo? Primeiro a gente tem que começar por a gente mesmo. Se a gente não fazer, como é que a gente vai influenciar as outras pessoas a fazerem? Entendeu? Justamente. Atitudes, né? Principalmente. Atitudes. Tem uma curiosidade lá no texto de Gênesis que diz assim: Eu os escolhi para que ordenem os seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então nós temos a responsabilidade de passar essa mensagem. Deus nos escolheu. E ele não é só nesse versículo que ele diz que nos escolheu, não. Em vários versículos ele diz que nós somos geração santa, raça eleita, que nós somos escolhidos por ele porque nós somos fortes, que ele nos escolheu, então nós não precisamos temer, nós temos que ser corajosos, estar dispostos a fazer essa missão, por mais que ela seja difícil. Porque não é fácil, né? E começando pelo fato de eu tenho que conhecer Jesus, né? Como é que eu vou falar? Quando eu vou apresentar, por exemplo, um seminário, ou se eu não estudei nada naquele seminário, eu não vou conseguir convencer as pessoas da minha ideia, não é? Assim funciona também quando é com Jesus. Como é que eu vou pregar com a minha vida, com as minhas atitudes, se eu não conheci aquele Jesus, se eu não fui impactada por ele? E aí na parte de quinta-feira tem uma parte muito interessante, que é essa partezinha aí, também do livro O Libertador, que é a parte que está grifada. Você gostaria de ler, dona Andressa?
Ao chegar à plenitude do tempo, Deus derramou sobre o mundo um dilúvio de graça restauradora que nunca seria obstruído ou removido até que o plano de salvação fosse cumprido. Então, nada vai impedir que o plano de salvação de Cristo seja cumprido. Absolutamente nada do que a gente faça. Ainda bem que o amor de Deus não é medido segundo as nossas atitudes, porque se fosse assim, né, digamos que a gente já teria acabado a nossa cotozinha lá de amor de Deus. Ele nos ama porque ele é bom por causa da sua graça. Apesar de nós termos sido salvos pela graça, não foi de graça, né? Digamos assim, igual tem aquela frase. Jesus pagou um alto preço para que a gente estivesse aqui hoje, falando isso, por exemplo, para vocês. E um alto preço não foi pago em vão para que a gente ficasse calado. Então, o interessante é que todas as lições vão falar que pessoas diferentes tiveram propósitos, mas todos os propósitos apontavam para um lugar. Para pregar sobre Cristo, para passar a mensagem dele, porque ele é a mensagem, assim como disse lá a primeira lição. Todas as lições que a gente vai estudar sempre vão falar disso. Assim como em 2016, que a gente falou muito sobre profecias que revelavam a esperança, a gente vai falar agora sobre a importância de pregar e a importância de sermos exemplo para as outras pessoas, para que elas sejam impactadas por Jesus. Então, acontece uma coisa muito interessante aqui em sexta-feira, porque nunca em sexta-feira tem o quê? Uma pergunta. E dessa vez nós tivemos assim uma pergunta já mais para deixar diferente. Então, nós temos muitas semelhanças hoje. Você aí que resolveu ser cristão tem uma mensagem para ser levada. Nós temos muitas semelhanças com aquelas pessoas daquele tempo que estavam vivendo de uma forma errada, que estavam vivendo um evangelho que não era o evangelho que Cristo queria que eles vivessem, por isso que ele veio. Então, Jesus, quando ele voltar, vai ser para nos levar. Enquanto ele não volta, nós temos essa responsabilidade de pregar. E de apressar a volta dele logo, né? Porque... Justamente. O interessante é a partir aí do segundo parágrafo, que diz assim: e quanto às nossas expectativas sobre Jesus? E aí, o que a gente espera desse Jesus? Aqui pergunta também se nós estamos vivendo realmente para apressar a volta dele, se nós estamos aguardando mesmo, ou se nós queremos que ele volte, mas a gente quer que ele espere um pouco, porque a gente quer realizar as coisas aqui. A gente quer se formar na faculdade, ter um emprego, ter uma família. E que isso é importante, mas nada mais importante do que a volta de Jesus e de apressar a volta dele para que esse sofrimento todo possa acabar. Justamente. Tem uma história que ela diz assim: tinha um pai e um menino o pai desse menino, ele trabalhava fora. E aí ele sempre vinha e passava uns dias ali com o filho dele, depois ele ia embora de novo. E nessas viagens ele vinha, ele chegava e o filho dele abraçava e passavam horas ali felizes juntos, e o filho dele ficava aguardando sempre que o pai dele voltasse. Uma vez, numa das viagens que o pai dele fez de volta para casa, ele falou assim: pai, eu queria um gato. Você sabe que eu sou apaixonado por gato, que eu amo gato, eu queria tanto ter um gato. Só que aí o pai dele, eles não tinham muitas condições financeiras, eles eram uma família pobre. E o pai dele: filho, eu não tô conseguindo dar comida nem pra gente, imagine pra um gato. Então não vai ter como eu te dar um gato. E aí quando o pai dele viajou, adivinha qual foi a primeira coisa que o menino fez? O menino arrumou um gato. E a história acaba aí, e é intrigante a história acabar aí, né? Porque a gente fica, como assim a história acaba aí? Por quê? Comparando a nós, aquele menino, ele sempre esperou a volta do pai dele. Mas a partir do momento que ele achou uma coisa para se apegar, ele queria que a volta do pai dele demorasse cada vez mais. Pra quê? Pra que ele vivesse o maior tempo possível com aquele gato, que foi o objeto, que foi o animalzinho lá com que ele se apegou. E ele não queria que o pai dele voltasse logo, porque ele queria aproveitar o maior tempo possível com aquele gatinho. E assim somos nós hoje. O que está nos prendendo aqui ainda? Por que a gente não quer que Jesus volte? Às vezes a gente fala: não, eu quero que ele volte logo, não sei o que, eu quero ir para o céu. Mas ao mesmo passo, a gente não quer que ele volte porque a gente está firmando raízes aqui nesse mundo, coisa que não é para acontecer. Então, o que é que está te prendendo aqui hoje? Qual é o gatinho que está te prendendo aqui hoje? O que é que está te fazendo não querer ir para o céu logo? Tem muitas coisas que a gente sonha e tal, e ele até diz que a gente deve sim fazer planos, mas nada na nossa vida deve ser mais importante do que a volta de Jesus. Nós não devemos
colocar algo mais como prioridade. É igual aquela música do Arautos do Rei que diz: se ele não for o primeiro, ele já não é mais nada. Então, se Jesus não é o primeiro na nossa vida, ele não tem mais um lugar. Porque nós começamos a colocar tantas outras prioridades que a gente esquece disso. Não tem lógica vivermos aqui se não for para que Jesus volte. Qual é a lógica de viver aqui nesse mundo para sempre? Nenhuma. Então, nós estamos vivendo uma contagem regressiva. E você? Como é que está a sua contagem? Você está vivendo como se hoje fosse o seu último dia? Porque o nosso coração faz planos, mas nós não sabemos se eles vão se realizar. Então, que você possa todos os dias se preparar para a volta de Jesus. Todos os dias que você possa encostar a cabeça no seu travesseiro tranquilo, sabendo que se Jesus voltasse naquele dia, você iria subir para o céu com ele. A salvação, ela é diária. Eu tenho que buscar estar perto de Jesus todos os dias. Eu não devo fazer planos. No começo do ano a gente começa a fazer muitos planos, muitas promessas. Mas que todos os dias nós possamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Que todo dia eu viva essa contagem regressiva. Porque Jesus pode voltar hoje. E eu posso acabar não indo. E qual seria a lógica de não ir para o céu, de ter vivido todo esse tempo aqui? Pode orar pra gente? Posso. Paremos. Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos aqui estudando a tua lição. Como nós estudamos aqui sobre a contagem regressiva, eu queria pedir que o Senhor nos abençoasse e nos acompanhasse nessa batalha para apressar a tua volta, Senhor. E como ela disse aqui, que a gente viva cada dia como se fosse o último, sempre preparado para que, se o Senhor volte hoje, a gente esteja salvo. Então, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.